Mas enfim, glória a Deus. Não tem como a maldição, aleluia, se cumprir na vida de um ser humano, de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, sem que haja causa. Se não tem brecha, aleluia. Se não tem lugar de pouso para a maldição, ela vai passar reto. Ela não encosta, ela não entra. Preste atenção, aleluia, nas árvores de fruta. A Bíblia vai dizer que, aleluia, que como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo. Como a andorinha no seu voo. Assim, a maldição sem causa não se cumpre. Você já percebeu quando a palavra do Senhor vai dizer assim como a andorinha, aleluia, assim como o pássaro que voa, glória a Deus. Assim como o pássaro que foge ou o pássaro que voa, como a andorinha no seu voo. Assim a maldição sem causa, ela não pega, ela não encosta, ela não fica. O inimigo pode até enviar suas setas, muitas vezes a gente sente sim, aleluia, na nossa carne, porque nós somos, aleluia, feito carne. Aleluia, somos alma vivente, então nós sentimos, Deus permite muitas vezes a gente sentir alguns sintomas para nos avisar que nessa vida nós vamos ter aflição e que a gente precisa estar revestido 24 horas, sempre vigilante, sempre, aleluia, de olhos espirituais abertos, glória. Então, assim como o pássaro no seu voo, como a andorinha no seu voar, no seu vaguear, a maldição sem causa, ela não fica, ela passa reto. Porque se eu não tenho uma brecha, aleluia, se eu não tenho uma porta em que possa atrair, aleluia, o mal, a maldição não fica. Veja as árvores, aleluia. As árvores, se ela não tiver fruto, os passarinhos, eles não ficam. Aqui em casa eu tenho um grande pé de caju. Que quando, aleluia, chega a época de caju, a época do caju, os passarinhos todos pousam no pé de caju e começam a bicar os caju, porque tem fruta. Perceba-se que os passarinhos, eles não fazem ninho, eles não ficam para se alimentar no pé de árvore se ela não tiver fruto. Muitas vezes o pássaro pode até passar em alguns galhos, mas ele não fica, ele vai voar, porque ele precisa procurar fruto. Ele precisa procurar alimento para, aleluia, ele se alimentar. Assim é a maldição. Aleluia. Nós somos como se fossem árvores. Também, homens. Homens é como se fossem árvores. Aleluia. Muitas vezes Jesus compara, aleluia, nós, seres humanos, crentes, servos, como árvores. Por isso que ele diz, né? Aleluia, que já estava posto o machado à raiz das árvores. E toda aquela que não desse fruto, aleluia, seria cortada e lançada no fogo. Aleluia, mas essa aqui já é outra história, aleluia, que está falando de dar fruto, né? Aleluia, de dar fruto, fruto digno de arrependimento, fruto para o reino. Aleluia, mas aqui o pregador estava falando de que se não existe uma causa justa para que o mal venha se habitar na vida de uma determinada pessoa, alguém pode fazer, aleluia, pode fazer macumba, pode bater os tambores a noite toda, a madrugada toda, pode fazer macumba de gato, macumba de rato, galinha preta, gente, ele pode até pendurar um cadáver, aleluia, pode até colocar um cadáver, joga lá em cima do telhado da tua casa, mas tu tá tão revestido, aleluia, tão revestido, que a maldição não fica. Quero dizer para alguém nessa tarde aqui da parte do Senhor, não tenha medo às palavras de maldição que você tem ouvido alguém falar e que tem sido lançado contra você. Não tenha medo, porque você conhece a sua vida com Jesus. Não tenha medo com as afrontas da esquerda nem da direita. Olhe só para o alvo que é Jesus, porque você está vestido e está revestido. Aleluia. Você está escudado no Senhor. E eu quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo dessas afrontas, não. Só bote o seu joelho no chão, continua orando, buscando, continua adorando o Senhor. Porque essa maldição que foi lançada, ela vai passar. E sabe o que acontece? Aleluia, que Deus
vai de encontro com alguém e essa pessoa vai prestar conta com Deus, sabe por quê? Porque crente, aleluia, temente a Deus e tem dono. Crente que teme ao Senhor, ele tem dono. Você, aleluia, não é um filho órfão, você não é órfão, você tem pai. Você tem um pai que zela por você. Então não tenha medo, aleluia, das afrontas do inimigo que vem contra você, querendo te destruir com palavra de maldição, visitando o centro de macumba para destruir a tua vida. Não te preocupa, continua na posição, vigilante, porque Deus está cuidando de você e está cuidando dos seus. Nessa tarde o Senhor está dizendo, não tenha medo, porque eu estou cuidando dos teus, aleluia. O Senhor diz nessa tarde, estou cuidando dos teus, eu estou cobrindo, aleluia. O Senhor, Ele está te cobrindo com a sua destra fiel, então não tenha medo dessas afrontas, aleluia, não tenha medo, porque Deus, Ele é contigo, aleluia, nessa